Orientação aos pais. Conteúdo adulto indicado para maiores de 13 anos. Show de horrores, dos elos perdidos aos licantropos. Episódio 5. A busca por evidências científicas. Desde o início, as provas científicas oferecidas para apoiar a evolução humana estão cheias de lacunas. Na verdade, assim como os exemplos duvidosos de espetáculos paralelos apregoados por charlatões de circo, muitas das primeiras provas eram fraudulentas, e pesquisas modernas mostram que muitas provas foram motivadas pela ignorância científica e interpretações evolucionistas, em vez de evidências sólidas. Entretanto, a Bíblia deixa claro que muitas pessoas tentam negar o Deus das Escrituras por causa de sua injustiça, como forma de evitar o julgamento pessoal por seus pecados. Em essência, muitos estão dispostos a acreditar em uma mentira em vez da verdade, se isso for adequado aos seus propósitos. Eles se tornam complacentes com o erro e estão dispostos a ser enganados. Talvez seja como o ditado frequentemente atribuído a Tip Barnum: nasce um otário a cada minuto. Tomemos como exemplo os Neandertais. Em 1856, trabalhadores que escavavam em uma caverna no Vale de Neander, perto de Düsseldorf, na Alemanha, descobriram uma calota craniana fossilizada, 2 fêmures e fragmentos de ossos. Examinados pelo professor Schaffenhausen, um anatomista profissional, ele concluiu que eles eram totalmente humanos. No entanto, 4 anos depois, após o lançamento de A Origem das Espécies de Darwin, a busca por fósseis de ancestrais símios do homem aumentou com muito vigor entre os naturalistas. E eis que o geólogo irlandês William King decidiu reexaminar o crânio fóssil do homem de Neandertal e ver a que conclusão chegaria. Sua conclusão: como outros darwinistas da época, ele argumentou contra a opinião profissional de um anatomista especialista, de que um homem de Neandertal era uma criatura semelhante ao macaco, e ele estava tão empolgado que chegou a declarar: os pensamentos e desejos que antes habitavam nele nunca se elevaram além daquele do bruto. Essa capacidade clarividente de perceber de alguma forma os pensamentos fossilizados que emanam de uma coleção de ossos demonstra seu óbvio viés evolucionista. E essa especulação descontrolada não era simplesmente um significado constante de um especialista solitário do outro lado do corredor da ideologia da origem humana. Isso ia contra ninguém menos que o grande anatomista Rudolf Virchow, um dos médicos mais proeminentes do século XIX, que também argumentou que os Neandertais eram totalmente humanos em todos os aspectos, como quaisquer anormalidades sendo resultado de seu sofrimento de raquitismo ou artrite. Entretanto, representações de Neandertais como homens estúpidos e curvados começaram a proliferar na literatura evolucionista, e tais representações eram imitadas nos circos e nos shows de horrores do carnaval da época. A mentalidade evolucionista tomou conta de todos os setores da sociedade, tornando-se os memes evolucionistas da época. Por exemplo, em 1929, estátuas em tamanho real de Neandertais bestiais davam as boas-vindas aos visitantes do Field Museu de História Natural de Chicago, e só foram substituídas há relativamente pouco tempo. Depois que uma quantidade impressionante de evidências coletadas ao longo dos anos provou que os Neandertais eram simplesmente pessoas de construção física forte, dentro da amplitude moderna da anatomia humana, eles foram substituídos por representações mais modernas que hoje se parecem com humanos normais. Um artigo atual do Field Museu em Chicago afirma: o primeiro dos 2 dioramas da família Neandertal foi instalado em 1929. No início dos anos 70, as figuras de Neandertais foram substituídas por novas. Em 1994, a exposição do Salão da Idade da Pedra do Velho Mundo foi desmontada porque a maioria foi considerada cientificamente imprecisa. O salão incluía a família Neandertal. Então, apesar de ainda serem usados como exemplos de nossos supostos ancestrais primitivos em filmes populares e comerciais cativantes, como a série simples o suficiente para o Homem das Cavernas fazer isso hoje em dia, os Neandertais nunca foram sub-humanos. Essa ideia sempre foi uma falsa imposição aplicada aos fatos, em vez de derivada diretamente deles.
E talvez a confirmação mais definitiva disso venha de ninguém menos que do Dr. Eric Tickhaus, um paleoantropólogo especializado em neandertais, biologia humana moderna e evolução humana. Ele é considerado uma das maiores autoridades mundiais em homem de Neandertal e concluiu que comparações detalhadas de restos mortais de Neandertais com os de humanos modernos mostraram que não há nada na anatomia neandertal que indique conclusivamente habilidades locomotoras, manipulativas, intelectuais ou linguísticas inferiores às dos humanos modernos. Então, os evolucionistas usam os neandertais por aproximadamente 175 anos para incutir nas mentes de milhões de pessoas ideias evolucionistas de derivados proto-humanos, apenas para depois afirmar sua plena humanidade. Mas o que dizer de outros exemplos que foram oferecidos ao público? A farsa mais famosa e muito lamentada pela comunidade evolucionista é a do famoso Homem de Piltdown. O suposto crânio e maxilar do homem macaco que foi encontrado em 1912 por um trabalhador que cavava em uma pedreira perto de Piltdown, na Inglaterra. Foi anunciado que ambas as peças vieram dos mesmos antigos homens macacos e foram apelidadas de Homem de Piltdown. Durante 40 anos, essa suposta prova da evolução humana foi exibida em exposições de museus e livros didáticos como prova positiva de que os seres humanos descendiam de ancestrais semelhantes aos macacos, com supostas imagens científicas desenhadas à mão de como a criatura deve ter se parecido, todas com uma semelhança incrível com a forma como os elos perdidos de show de horrores foram retratados, escritos e ilustrados por seus artistas promocionais. Somente após 4 décadas a evidência foi reexaminada e revelada como sendo uma fraude. E nem era uma boa fraude, pois era possível ver facilmente como os dentes do maxilar tinham sido lixados para parecerem mais humanos e os ossos tinham sido tratados quimicamente para parecerem muito mais velhos. Era simplesmente uma combinação de um antigo crânio humano e uma mandíbula de macaco moderno colados. Nós levantamos esses exemplos hoje não apenas para esfregar na cara que uma evidência da evolução foi refutada, mas para salientar que a aceitação e promoção de tais evidências por profissionais por mais de 40 anos só pode ser atribuída a uma de duas coisas: perspicácia científica patética demonstrada pelo cientista evolucionista da época, ou uma agenda que fez com que as pessoas estivessem dispostas a ignorar a fraude óbvia para atingir seus objetivos ideológicos. Para centenas de pessoas envolvidas na produção de cópias para serem expostas, distribuindo-as para vários museus ao redor do mundo e produzindo inúmeros diagramas e descrições de livros didáticos com base nas evidências, tudo isso para não detectar a fraude parece altamente suspeito, ou talvez negligente, na melhor das hipóteses. Agora, apenas 5 anos depois, um fazendeiro do Nebraska encontrou o que ele pensou ser um tipo especial de dente em sua fazenda. E um amigo dele, paleontólogo evolucionista, ficou animado com a possibilidade de que pudesse ser de um homem macaco. Mais uma vez, um artista com uma boa dose de imaginação evolucionária produziu um retrato do Homem de Nebraska, um homem macaco peludo, junto com sua esposa, a mulher macaco, com um corte de cabelo completo, aparentemente para fazê-la parecer mais feminina, mas não tão feminina. Vários anos depois, cientistas confirmaram que o dente era proveniente de um tipo de porco. Todo o fiasco não teve nada a ver com macacos ou pessoas. Tinha tudo a ver com pressupostos evolucionistas que levavam a conclusões falsas, todas baseadas em evidências ridiculamente frágeis. Muito se tem observado nos carnavais dos infelizes artistas do passado, uma série de ancestrais humanos propostos surgindo e desaparecendo ao longo dos anos, enquanto um carrossel de candidatos a homens das cavernas foi proposto, desmascarado, transferido ou removido da vanguarda do pensamento evolucionário humano. Cro-Magnon, Homem de Pequim, Homem de Java, Ramapithecus. Todos eles já foram proclamados dos telhados proverbiais, tanto em artigos de notícias populares, quanto em publicações científicas sérias, como sendo prova da evolução. Só mais tarde perderam o favor entre a comunidade evolucionária mais progressista. Atualmente, candidatos populares como o Homo erectus não estão se saindo muito melhor sobre a análise. Embora menor do que o do ser humano médio hoje em dia, o tamanho do cérebro está dentro da faixa das pessoas modernas. Estudos do ouvido médio mostraram que o Homo erectus andava exatamente como nós.
Não há nada em seus esqueletos que esteja fora do padrão humano normal. E restos mortais foram encontrados nos mesmos estratos perto do Homo sapiens comuns, evidência clara de que eles viviam juntos. Dada a variedade de alturas, tamanhos e características que vemos na raça humana atual, eles não são exatamente algo sobre o qual escrever sua tese evolucionista. No entanto, ainda há um concorrente muito popular e frequentemente discutido, o famoso fóssil encontrado chamado de Lucy. O Australopithecus afarensis, popularmente conhecido como Lucy, ainda é o exemplo moderno mais conhecido da suposta evolução humana atual. Ela já foi muito considerada nossa suposta ancestral e recebeu esse nome exclusivo por causa da música Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles, que estava tocando quando ela foi reunida pela equipe que a encontrou na Etiópia. No entanto, sua estrela se apagou. Por exemplo, uma das principais razões pelas quais os evolucionistas sugerem que Lucy andava sobre 2 pés em vez de 4, como o macaco com quem ela se parece, é que ela foi encontrada perto de um conjunto de pegadas fossilizadas de aparência humana em uma camada de rocha que eles acreditavam ter se formado na época em que Lucy viveu, mas que era datada como mais antiga do que a existência humana. Eles então concluíram que essas pegadas devem ter vindo da espécie de Lucy, e a reconstrução do museu deu a ela pés com aparência humana. No entanto, eles mais tarde encontraram tais rastros a quase 1.500 quilômetros de distância dos ossos de Lucy, na Tanzânia. Uma explicação muito melhor é que suas suposições evolucionárias estão erradas e que elas são simplesmente um conjunto de pegadas humanas que não tem nada a ver com um grupo de ossos reunidos chamado Lucy, que não são necessariamente coletados da mesma criatura. Veja bem, muitas pessoas leigas provavelmente imaginam que espécimes como Lucy foram encontrados em uma pilha e cuidadosamente recuperadas como um esqueleto completo, que mostra claramente esses hominídeos semelhantes a macacos em forma semelhante e as suas reconstruções como mostrado em livros e réplicas de museus. No entanto, seu esqueleto está apenas 40% completo. Um artigo de 2015 da New Science relatou que, em uma análise cuidadosa do antigo esqueleto do hominídeo, sugere que um osso pode, na verdade, pertencer a um babuíno. Até hoje, estátuas retratando Lucy em museus a mostram andando ereta, com mãos e pés semelhantes aos humanos. No entanto, quando Lucy foi encontrada, ela não tinha mãos. Tinha apenas 3 ossos da mão esquerda que estavam incompletos, e não tinha aparência humana, nem pés. Essas representações foram presumidas com base nas pegadas encontradas a 1.500 quilômetros de distância, sem nenhuma outra evidência física. E desde então, os cientistas encontraram outros esqueletos mais completos de tais australopithecus, que incluem ossos das mãos e dos pés. E a partir deles podemos fazer uma suposição segura de que as mãos de Lucy tinham dedos longos e curvos, adequados para subir em árvores, e que os pés de Lucy tinham dedos opositores vistos nas mãos, como pés de macacos, que poderiam facilmente agarrar e escalar. Ela não tinha pés humanos. Estudos detalhados dos ouvidos internos, crânio e ossos sugerem que Lucy e seus semelhantes não iriam de fato fazer a transição para a forma humana. Eles podem ter andado mais eretos do que a maioria dos macacos, mas não como os humanos. Deixando de lado todas as ideologias e interpretações evolucionistas, o Australopithecus afarensis é muito semelhante a um chimpanzé pigmeu. Uma chave para entender tudo isso pode ser encontrada em uma das atrações mais famosas do Museu Picard Throngate, por volta de 1908, no personagem que era conhecido como Salomão, o Homem Macaco. Em uma inversão das atrações típicas do Elo Perdido, Salomão era um chimpanzé de verdade, vestido com trajes masculinos vitorianos e autorizado a andar livremente. As pessoas se divertiam com o absurdo de ver um macaco imitando um homem, e ele também era apontado como o Elo Perdido de Darwin. Em essência, esses exemplos demonstram ambos os extremos do espectro das tentativas do homem de fornecer evidências da evolução humana. Os naturalistas procuram pelos fósseis mais parecidos com humanos que puderem encontrar, ou, inversamente, pelos fósseis humanos mais parecidos com macacos possíveis. Entretanto, como disse Kipling, o leste é o leste e o oeste é o oeste, e os dois nunca se encontrarão. O fato é que os elos perdidos de Darwin ainda estão desaparecidos porque nunca existiram. Os homens foram especialmente criados à imagem de Deus.
Infelizmente, a crença em ideias evolucionistas enganosas levou muitas pessoas a concluir que o Deus da Bíblia não existe, para grande detrimento da humanidade.